Que vocês dessem as boas-vindas, Jefferson. Bom, boa tarde, então, a todos e todas. Para nós, da Secretaria da Cultura, é uma alegria muito grande ter mais uma vez essa edição do Conexões Globais aqui na nossa Casa de Cultura Mário Quintana. Essa casa que, bom, enfim, está acontecendo um monte de coisa já há muito tempo. A gente está, enfim, ela é o centro, né, da nossa política cultural. Tem muita coisa bacana acontecendo na nossa casa e também, cada vez mais, essa dimensão da cultura digital. Nós estamos fazendo com que essa casa seja uma casa também de pensamento, de crítica, né, de debates, e o Conexões Globais é fundamental para isso. Eu queria agradecer muito a parceria com a Secretaria da Comunicação, dizer que, enfim, para nós do Governo do Estado e para a cultura, né, fazer sozinho esse tipo de evento é obviamente muito menor do que fazer em parceria, fazer com transversalidade, e a cultura precisa muito da comunicação, assim como da educação e de outras áreas, mas cada vez mais articular a cultura e a comunicação para nós é fundamental, e a gente vê muito disso acontecendo no nosso governo, e principalmente aí com o trabalho do Gerson Barrey. Eu não vou adiantar, eu acho que o Gerson vai falar sobre isso, mas a cada ano, cada edição, nós também acabamos deixando algum legado para a nossa Casa de Cultura Mário Quintana, e é isso que a gente também vai conseguir fazer a partir desse evento. Eu quero desejar a todos nós 3 dias de grandes encontros, de debates, e vamos aproveitar essa nossa programação cultural maravilhosa, né? Também quero agradecer aqui o Marcelo Branco, a Carla Joner, né? Dizer que, de fato, a maneira como eles trabalham, o carinho com que se relacionam com esse evento, para nós, é fundamental, porque, de fato, não é só técnica, né? Nós temos também aí uma emoção no meio disso, uma razão e uma emoção. Então, para nós, da Secretaria da Cultura, dizer, né, que estamos muito felizes com mais essa edição do Conexões Globais. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Vamos passar agora para o Gerson. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da secretária Vera Spolidoro, quero trazer um fraternal abraço para vocês. Dizer principalmente para a galera, né, da região metropolitana, gaúchos e gaúchas, que estiverem nos assistindo pela web, que venham até a Casa de Cultura. Nós teremos aqui nesses 3 dias um espaço de convivência fantástico, né? A nossa Casa de Cultura está conectando o Rio Grande do Sul com o mundo para tratarmos de temas que são de vital importância para a cultura digital, para a cultura hacker, enfim, para a liberdade. Agradeço, claro, em especial a nossa secretária Cisa, ao Jefferson, a toda a equipe da Casa de Cultura Mário Quintana, que tem sido incansável, o Manuel, Cassol, para que nós conseguíssemos transformar esse evento em realidade. Não é fácil montar um evento como esse. Não vou repetir todos os agradecimentos que o Jefferson já fez, mas vou falar também um pouco de um agradecimento especial à nossa empresa Procergs, que foi incansável nessas últimas semanas, provendo aqui para a Casa de Cultura Mário Quintana uma infraestrutura de internet de primeiro mundo. Então, esperamos que dê tudo certo, e esse é o legado que o Jefferson falava, que o Conexões Globais deixará para a Casa de Cultura do ponto de vista material. Claro que tem um outro legado fantástico que fica para todos aí, que é o legado do que nós estaríamos absorvendo em todos esses diálogos globais. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, curtam, compartilhem e participem. Obrigado. Obrigada, a gente agradece essa iniciativa das secretarias e essa liberdade de expressão, né? A gente tem que aproveitar isso agora e participar, porque esse evento Conexões Globais é nosso, é a gente, você que está em casa, quem está aqui presente, que faz esse evento. Muito obrigado, vocês podem tomar seus lugares e participar com a gente nesses 3 dias. Bom, hoje aqui então vão ter 3 debates. O primeiro, que acontece agora, logo em instantes, é o Cybercultura e Ética Hacker. E a partir das 4 horas temos o segundo debate, que é o Democracia 2.0. E mais ou menos às 6 da tarde, conhecimento livre na rede, o terceiro debate. Nos intervalos, como eu falei, no nosso outro palco, a gente vai ter os shows, a nossa programação cultural. Hoje, show com a cantora Bella Stone, com o grupo Maracatu Truvão, e também para fechar esse primeiro dia, o genial Jorge Maltner, acompanhado de Ben Gil. Vamos lá, então? Vamos começar o primeiro debate? Bom, no mundo digital, cada cidadão é também hoje um produtor de conteúdo, de cultura e de informação. Agora, como é que a gente pode utilizar todas essas ferramentas que hoje nos possibilitam sem infringir o código de ética? Bom, esse
É um dos assuntos que a gente vai discutir agora no primeiro debate do dia, que é sobre cybercultura e ética hacker. Por webconferência, teremos a participação de Demis Jetsko. E aqui, no nosso palco dos diálogos, eu chamo agora para o palco Alfredo Maneve, secretário adjunto de Cultura, Maneve de São Paulo. Mário Teza, do projeto Software Livre Brasil. A Juliana Fergues, da Casa Civil do Rio Grande do Sul. E também o Fábio Malini, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E para fazer a mediação desse primeiro debate do Conexões, eu convido o Pablo Lorenzoni, que é nosso médico e hacker. Pablo, passar a palavra para você, então. Temos mais ou menos 1h30 de debate. Aproveitem, divirtam-se e participem. A gente vai estar, então, ouvindo também um pouco da plateia. O Pablo vai chamar, eu estou com o microfone aqui pertinho. Tá, ok. Muito obrigado. Eu não sei, eu acho que o Demi vai começar, isso? Então tá, então eu queria... Já está tudo pronto? Então eu queria ver se temos a conexão com o Demi já. Ok, Pablo, a gente está preparado. Pode chamar o Demi. Ok. Olá, Demi, tudo bom? Olá, Pablo. Tudo bem? Então, nosso debate, então, de cybercultura e ética hacker, né? Tu, como um dos pioneiros da internet no Brasil, eu queria saber como é que tu vê essa nossa questão. Nós temos 10 minutos para os teus highlights sobre o assunto. Pode começar. Bom, eu acho que há uma grande simbiose, um grande casamento entre produção de software aberto e livre e a internet. Essas duas atividades sempre andaram juntas desde o começo, né? A internet é uma tecnologia disruptiva em relação aos padrões anteriores, porque a internet lançou novas formas de gerar padrões abertos, novas formas de discutir esses padrões. Basicamente, o IETF prova isso, onde você aparece lá sem etiqueta de empresa, sem etiqueta de nada, sem membership. Simplesmente aparece lá e dá suas opiniões. Você pode reunir as pessoas que estão interessadas em algum assunto nos chamados BOFs, que é Birds of Feather, né? Pássaros da mesma plumagem, e ali se discutem, então, propostas que podem virar alguma coisa ou podem morrer se não tiver consenso dos demais. É um debate puramente aberto e extremamente produtivo, porque os que se envolvem são os que entendem do assunto e sem outro tipo de consideração. O que se viu desde o começo, então, da internet, primeiro, desse novo paradigma que vem da contracultura dos anos 70 e tudo mais, portanto, de uma região de liberalidade, de pensamento aberto, de colaboração, isso somou-se, né, ao movimento de produção de software aberto, que já vinha também crescendo, e eu acho que essas duas vias se ajudaram mutuamente de uma forma sensacional. O software aberto teve muita ajuda do fato de que produtores e desenvolvedores puderam se comunicar numa linguagem comum, que provavelmente não é a linguagem falada, eles podiam falar idiomas diversos, mas eles se entendiam na linguagem de programação, e a internet possibilitou então que esse pessoal se reunisse, porque certamente você não podia fazer isso por telefone ou por correio normal, ele precisaria da internet para isso. Então a internet foi um berço para que esse pessoal tivesse mais apoio, tivesse condições de juntar massa crítica ao redor de projetos importantíssimos de software livre e software aberto. E, na outra mão, se ajudando dessa produção de software, a internet ganhou uma porção de ferramentas, né, que foram sendo incorporadas à rede, né? Da internet inicial, que era texto ASCII puro, em cima de um terminal de caractere, até hoje, com todo mundo gerando e consumindo conteúdo na web, e em vídeo, em áudio, no que for, há um longo caminho que foi rapidamente percorrido. E certamente, se vocês lembram do começo da internet, todas as iniciativas no sentido oposto, de fazer browsers pagos ou de fazer sistemas operacionais proprietários ou web servers proprietários, foram lentamente sendo demolidas pela pujança, pela força
da internet associada ao pessoal de produção de software, que manteve a rede aberta, livre e com os padrões absolutamente acessíveis. A própria web depois também adotou padrões abertos e a gente vê isso andando com muito otimismo. Então, minha visão nessa área é que nós temos uma conjunção muito favorável em que a rede possibilita essa interação entre indivíduos que sequer falam a mesma língua para a consecução de objetivos que são de todos, que é a construção desse conjunto e esse mundo de padrões abertos e de software disponível para todos. Eu acho que isso aí é bom para todo mundo e eu acho que o nosso objetivo agora seria defender essa conquista e garantir que a internet continua nesse mesmo caminho. Aproveito a deixa para dizer que devemos apoiar o Marco Civil e ver se ele consegue sair de uma vez do papel, porque senão nós teremos sempre uma espada sobre a cabeça do que vai acontecer com a internet no futuro. Então, como primeira intervenção, é isso que eu queria dizer aí e deixo com vocês aí para onde a coisa deve ir. Muito obrigado, Demi. A tua posição lúcida sempre sobre o assunto e como um dos pioneiros é sempre uma luz que nos guia. Eu acho que vai continuar conosco, né? Vai continuar conosco para responder as perguntas. Tem seguramente muitas pessoas que vão querer debater contigo, Goethe. Podemos passar o meu? Pablo? Ok. Tu tá entrando, não? Vamos passar para uma Nevia agora? Oi? Vamos passar para uma Nevia a palavra? Pode ser. Acho que nós estamos com um probleminha aí técnico. Acho que agora entrou, hein? Ok, tudo certo. Ops. Tá invertida a tela. Ok, bom, vamos nela aqui. Bom, então assim, eu preparei, eu vou falar muito menos de 10 minutos, eu acho. Eu preparei só alguns ponteiros para nos orientar nessa questão de o que é cultura hacker e o que é ética hacker. Eu queria passar para o nosso primeiro slide, se for possível. Aí. Na realidade, assim, eu comecei muito jovem nessa brincadeira de informática. Com uns 8 anos, mais ou menos, a minha família, por força do trabalho do meu pai, adquiriu um computador. E esse computador, nas horas vagas, acabava caindo para o meu colo. Com 9 anos de idade, eu não falava inglês direito. E a reserva de mercado, que foi uma coisa que todo mundo demoniza, né? Acabou me ajudando, né? Acabei aprendendo a programar o computador em manuais em português por conta da exigência da reserva de mercado. O tempo passa, nós estamos ali em 94, início da internet comercial no Brasil, ainda engatinhando. Eu montei uma BBS em casa. Então, essa imagem que vocês estão vendo é a tela de abertura da minha BBS. Então, a BBS era um sistema caractere, né? Então, isso aí é uma tela de caractere, um adolescente desenhando uma coisa que é para ser um espectro. E, a partir daquele momento, o meu nick na internet acabou virando Spectra. Né? Passando o tempo, eu comecei a me envolver com Linux e com a comunidade de software livre, entender um pouco mais de ética hacker, já advindo dessa época da BBS, e acabei virando desenvolvedor do projeto Debian em 2001. Então, a partir de ter virado desenvolvedor, a minha relação com o software livre acabou intrinsecamente ligada para sempre, né? Toda vez que tem alguma coisa para desenvolver, eu estou envolvido nisso. E em 2003, junto com 3 outros amigos, a gente disse, ok, tudo muito legal esse negócio de software livre, software de graça, vamos baixar tudo da internet. Quem sabe se a gente consegue fazer dinheiro com isso daí. Então, com esses amigos, eu montei uma empresa chamada Propos Informática e a gente está provando aí já há 10 anos que é possível fazer dinheiro com software livre. Mas, atualmente, eu estou mais envolvido no meu outro projeto. Nasceu em fevereiro meu filho, então esse é o meu projeto atual. Se o pessoal não me encontrar online é porque eu estou trocando uma fralda. Bom, para a gente começar a falar sobre cultura hacker, a gente precisa entender o que é um hack, né? O que fazem os hackers.
O hack, ele é uma solução inteligente e não óbvia por um problema interessante. É essencial que seja não óbvia, porque se fosse óbvio, qualquer um fazia, não precisava ser um hacker. Então tem um problema lá que atordou a mente de diversas pessoas, o cara lá com uma coceira resolve numa noite, vou resolver esse problema. E surge uma solução. Para ser um hacker, essa solução tem que ser inteligente, tem que ser não óbvia, mas tem que ser bonita também. O interessante dessa consequência de uma definição bem ampla do que é um hack é que o hack não se aplica somente à informática. A gente fala de hacker hoje, comumente, como se fosse o hacker da informática. Mas o hacker está presente na história da humanidade desde sempre. Sempre se teve pessoas que procuraram soluções inteligentes e não óbvias para problemas. Por exemplo, esse é um exemplo que eu gosto muito de citar, é uma pintura do Leonardo da Vinci, chama Ginevra de Benci. Dá para ver que não é uma fotografia. As feições da Ginevra ali, elas não estão exatamente realistas, né? Elas são uma expressão do desejo do Leonardo de fazer uma coisa bonita. Mas veja que não só o desenho da Ginevra chama atenção na pintura. Percebe que tem um arbusto por trás, esse arbusto chama juníparo. Observa como o Leonardo pintou folha por folha desse arbusto. Então, isso é uma solução para o problema de como dar vida por uma pintura 2D se eu não tenho uma câmera para mostrar, né? Nós estamos aí numa época antes das câmeras digitais, a maioria das pessoas não lembra disso. Esse é um outro exemplo de hack muito famoso, chama Pensador de Rodin, né? Rodin é o escultor. E como dar vida à pedra, né? Como mostrar o anseio da humanidade por entender a si mesmo. A gente só precisa olhar de relance para essa escultura. Eu tive a oportunidade de ver ela ao vivo, mas a gente só precisa olhar de relance para entender a urgência que o ser humano tem de entender a si mesmo. E essa posição de pensar é o que dá a vida para uma pedra. No final das contas, é uma pedra. Pulando um pouquinho aí, o nosso exemplo de hack mais relacionado com software livre, essa é a licença pública geral, a GPL. É uma licença que faz com que todo software licenciado sob ela permaneça aberta para sempre. Então, ninguém pode fechar. Esse é um hack que muitas pessoas podem pensar que é um hack de informática, mas, na real, é um hack do sistema legal. Nós temos um sistema de direito autoral que, historicamente, sempre serviu para proteger interesses de um grupo restrito e que agora foi hackeado por uma pessoa que desenhou alguns termos, e esses termos servem para que toda vez que alguém licenciar um software sob esses termos, esse software nunca mais seja fechado. Então, isso é um hack de mestre. Esse próximo hack que eu tenho para mostrar para vocês aí é um número primo. Então, é um número primo que está no site dos primos curiosos, né? É um número grande para caramba, eu não sei decorar ele. Se alguém souber, decora aí, depois avisa. Mas o interessante desse número primo é que ele, no fundo, é um código. Você digita ele na sequência, converte ele para uma base hexadecimal, vira um arquivo zipado, um arquivo .zip. Você descomprime ele e o que você tem é um código de computador. Esse código é o código para descriptografar o DVD. Então, como é um código para descriptografar o DVD, em 2000 foi aprovado nos Estados Unidos um ato chamado DMCA que proíbe esse número de existir. Então, veja, é a lei atuando sobre meandros que ela não absolutamente entende, né? O DMCA é uma mancha na história da humanidade. A gente está proibindo pessoas de ter conhecimentos, o que é um absurdo em si mesmo, não preciso falar mais nada. Bom, esse é um outro exemplo de hack mais moderno. Esse, de fato, é o meu celular, né? Esse é um Nexus 1, é um celular do Google. Ele veio do Google com um chip para rádio FM. Mas por milhares de considerações que o Google fez, ele decidiu que esse chip não deveria ser habilitado. O chip estando presente, os hackers foram lá e disseram: tem um chip presente aqui, eu vou ouvir rádio FM nesse negócio. Hackearam o celular e agora a gente ouve rádio FM no celular que originalmente foi desenhado para não tê-lo. Passando um pouquinho para frente, agora nós estamos numa outra geração. Esse aí é o meu sonho de consumo atual, o Google Nexus 4. É a última geração do celular de Android. Ele também foi chipado com um chip, foi enviado, né, com um chip do tipo LTE. LTE é a tecnologia para 4G, não é uma tecnologia uniforme.
Mas originalmente o Google proibiu que esse chip fosse aberto no celular. Só que enviaram com o chip dentro. O resultado é que pessoas bem intencionadas já pegaram e fizeram esse celular que não era para falar 4G, falar 4G. Isso a gente deve aos hackers que identificaram o chip lá dentro. Eu tenho um último exemplo de hack antes da gente começar a falar de ética mesmo. Esse exemplo de hack é um exemplo muito peculiar e ele diz muito a respeito do que a gente vai conversar hoje aqui. Essa é uma imagem que vocês estão vendo que está sendo atualizada, né? Ela está passando, assim, está ficando colorida e tal. Essa imagem representa 460 milhões de pontos na internet. Cada pontinho ali que fica azul, verde, amarelo, cada pontinho é um ponto da internet. Isso aí é a internet /0, ou seja, é toda a internet. Para a gente mapear isso, a gente levaria mais de 10 anos com um computador desses que eu estou sentado aqui com vocês. Só que 10 anos a internet já evoluiu. Então não é factível demorar 10 anos para mapear a internet. Um camarada que prefere ficar anônimo, ele pensou assim, bom, mas se eu tiver 100 mil computadores, eu posso mapear essa internet rapidamente. E onde é que eu vou achar 100 mil computadores? Olha, veja, vocês têm essas maquininhas que a gente chama de roteador, que toda a telecom coloca dentro da nossa casa e não nos explica exatamente por que está lá. Essas maquininhas, a maioria delas está com a senha padrão. Esse camarada entrou em 100 mil dessas maquininhas e pediu para que 100 mil dessas maquininhas mapeassem o resto da internet. O mapa foi completado em 2 meses e tem esses requintes, assim, ó. Quando ele fica azul, são pontos que estão desligando, pontos à noite. Quando ele fica vermelho, são pontos mais quentes, pontos que estão valendo. Por exemplo, agora é noite na Ásia, ali ficou azul, vai ficando azul. Isso são dados reais, que eles usaram o dado para plotar um mapa. Agora, legalmente, para muitas pessoas, esse camarada cometeu 100 mil crimes, né? A gente pode debater isso depois, o que é esses crimes exatamente. Enfim, vamos entrar na ética hacker propriamente dita. Esse camarada chama Stephen Levy. Em 84, ele publicou um livro que é a pedra fundamental da ética hacker, chama Hackers, Heróis da Revolução do Computador. Ele identificou, de baixo para cima, no movimento hacker, quais são os pilares fundamentais do que norteia esses indivíduos, qual é a ética hacker. Não é nenhuma surpresa, o Demi já falou antes ali, não é nenhuma surpresa que o principal contribuinte para o livro do Levy foi esse camarada aí, chamado Richard Stallman, que é o pai do movimento software livre. Ele identificou alguns princípios, algumas maneiras de pensar do hacker que dá para juntar eles como uma comunidade por conta desses princípios. O primeiro dos princípios que ele identificou é o compartilhamento de conhecimento. Ele entende, o Levy entende, e nós entendemos também, que o conhecimento é um bem intangível. Ele não se perde quando eu troco. Como a gente diz se eu tenho uma maçã e eu te dou uma maçã, e eu fico sem a maçã. Mas se eu tenho uma ideia, e se eu te dou essa ideia, nós dois temos uma ideia. As ideias são intangíveis, assim como o conhecimento. Então, bens intangíveis, os hackers pensam que devem ser compartilhados. Só tem como compartilhar bens intangíveis se você promove a abertura deles. Existem grandes movimentos querendo dados do governo, né? Os movimentos de dados abertos e tal. E isso é um passo na direção certa. Nós precisamos saber quem são esses dados. Agora, se vocês não derem, os hackers vão dar um jeito de inferir esses dados de jeitos que nem sempre são muito legais. Uma outra coisa que o movimento hacker sempre anseia é pela descentralização. A descentralização vem amarrado numa coisa chamada desconfiança de autoridades. Então, veja, você é tão bom para o movimento hacker quanto você sabe, quanto você consegue produzir. Se você me disser que sabe fazer alguma coisa, e como prova você me esfregar um diploma na cara, não está sendo muito hacker da sua parte. Assim. Então, senta aqui, pega meu computador e faz o que tu disse que tu sabe fazer. A descentralização ela é necessária, e como preceito hacker, porque o conhecimento ele é fonte de poder. Se a gente não promover o conhecimento com a descentralização, o poder fica na mão de alguns. E nós queremos que o poder chegue nas pontas e não fique concentrado no centro. O acesso livre a computadores, hoje é uma coisa meio... Em 84 era uma coisa importante, mas hoje é uma coisa meio... Todo mundo tem um computador no bolso aí, né? Mas é primordial. Se você não tem acesso ao teu computador, ou a computador, você não pode participar desse movimento. Uma das coisas que a Microsoft mais
utilizou para gerar o seu monopólio de conhecimento é tirar as linguagens de programação que vinham embutidas nos sistemas operacionais. Então, o usuário comum, ele achava que aquele programa era feito por magia negra. Ele não tinha mais as ferramentas para fazer aquilo ali. Então, isso evoluiu, isso preveniu a evolução de diversos programadores em potencial. E o acesso a isso é importante. Um corolário moderno do acesso livre a computadores eu preciso acessar o hardware disso aqui. Eu preciso saber o que tem aqui dentro. E se tem um chip de FM aqui, eu vou fazer ele funcionar com chip de FM. Google sabendo disso ou não. O quinto preceito é o preceito mais central para a comunidade hacker, que é a meritocracia. Os votos na comunidade hacker, primeiro, não são chamados de votos. E se fossem chamados, eles têm peso. A pessoa que tem a maior reconhecimento na comunidade sempre tem uma voz maior. Sempre tem algo a dizer que as outras pessoas têm a ouvir. Essa história de uma pessoa, um voto, não pega muito bem dentro da comunidade hacker. Não que não existam comunidades de hackers democráticas, vamos dizer assim, mas se você for ver na democracia delas, por exemplo, o Projeto Deb é um projeto democrático. Se você for ver na democracia delas, sempre tem um quê de meritocracia ali no fundo, né? A gente sempre vota no cara que é mais experiente, ou que tem maior reconhecimento. Enfim, as outras coisas são óbvias, né? A outra é, em primeiro lugar, não faça mal algum. Então veja que aquele camarada que invadiu 100 mil roteadores, ele não causou mal nenhum. Talvez ele tivesse reduzido a velocidade de acesso daquelas pessoas em 10 pentelésimos de segundo. Isso dificilmente entra na definição de causar algum mal, né? Então, o hacker de verdade, ele não destrói dados, ele não prejudica as pessoas com o que ele está fazendo. E a ideia toda é que não tenha a ver com legislação. Na realidade, tem a ver com o que o hacker apresenta para a sociedade. Veja que existem leis boas e leis ruins, né? No Brasil nós somos craques de identificar as leis boas e as leis ruins. As leis boas são aquelas que apelam ao senso comum. É senso comum que esse camarada não prejudique ninguém ao invadir 100 mil roteadores. Agora, por uma lei que está tramitando aí, que a gente até fez algum movimento a respeito dessa lei, o acesso não autorizado é crime. Mas veja que acesso não autorizado na definição de quem? Ele usou uma senha padrão. Ele foi autorizado. O software estava lá, pediu a senha, ele deu a senha, ele está dentro do computador. Então, ele foi autorizado. Então, essas interpretações são coisas que a gente sempre toma um viés pelo lado da tecnologia nessas interpretações. Por fim, eu queria dizer que o hacker ele almeja transformar sonhos de possibilidades infinitas em realidades concretas. O hacker sempre tem aquele viés de mão na massa. Faz parte da tradição de mostrar o que está fazendo ao invés de dizer o que está fazendo. O objetivo primário, então, é ensinar à sociedade que o mundo que começou quando o primeiro computador foi ligado em rede, esse mundo não tem fim. Esse mundo se multiplica e cresce, e a gente vê a internet por esse lado hoje. Então, para encerrar, eu queria trazer essa frasezinha aí, né, que com grande poder vem grande responsabilidade, né? E aí todo mundo vai lembrar do tio do Homem-Aranha dizendo isso aí, né? Mas todo mundo esquece que quem disse isso primeiro foi Voltaire, né? E Voltaire não é moderno. Muito obrigado, eu acho que a gente tem que passar para os próximos debatedores. Eu passei meu tempo 4 minutos. Eu queria passar a palavra então para o primeiro, não sei quem é o primeiro. Bom, muito perto. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, poder estar aqui debatendo esse tema. Bom, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho e aproveitar que o Pablo, que é hacker, literalmente um hacker, trouxe à tona os valores e a perspectiva do que é uma ética hacker, e vou propor uma relação entre essa ética hacker e a política, porque me parece, e falar de uma experiência que foi uma experiência que eu vivi no Ministério da Cultura, com um ministro que se chamava hacker, que se autodenominava hacker, um ministro hacker, o ministro Gilberto Gil,
para tentar pensar como essa ética hacker, que o Pablo, foi muito bom ter tido a oportunidade, sem ter combinado, de ver o Pablo falar antes, porque me parece que é muito produtiva e muito importante a ideia de uma ética hacker na política. Eu acho que ela ela revigora a política, ela tem um potencial de atualização, de modernização, de valores de uma política tradicional, e ela nos ajuda a pensar o que pode gerar um novo ciclo de potencialização da vida pública e da vida política. E vou falar baseado nessa experiência do Ministério, porque eu acho que, a partir do momento que o ex-ministro Gilberto Gil tratou alguns temas complexos da vida, da cultura digital, da cultura, dos direitos culturais e das políticas culturais, com uma abordagem hacker. E aí, o que eu quero dizer com isso? Com uma abordagem que trouxe para dentro da vida das instituições governamentais uma perspectiva aberta, compartilhada, participativa e com a possibilidade de perder o controle, que é uma coisa que é muito perigosa para a política. Quer dizer, é um palavrão quase, falar em perder o controle. Tanto para a esquerda como para a direita, ter o controle do processo é decisivo. Mas me parece que a ética hacker, quando ela é pensada na política, ela perde o controle positivamente sobre os temas e ela cria um espaço público novo, fundamental para avançar com esses temas, que são temas, muitas vezes, que a sociedade ainda não desenvolveu maturidade no debate público para enfrentar, né? Então, eu pego, por exemplo, um debate que me parece que no conteúdo e na forma é um tema hacker, que é o tema do direito autoral, que o Pablo mencionou aqui. E eu acho que foi muito importante o tema do direito autoral ter sido tratado no Ministério de uma forma hacker, ou seja, de que uma mudança que é absolutamente necessária na lei do direito autoral no Brasil, que significa a possibilidade de criar e manter a liberdade da internet, manter um ambiente de compartilhamento da internet como um patrimônio cultural e político do país, tem uma lei à altura dessa liberdade e desse modelo. E que para isso não bastaria uma boa ideia, um bom projeto de lei, uma boa intenção política. Seria necessário tratar de maneira hacker esse tema. Isso significaria e significou uma escolha do ministro de abrir essa discussão de uma forma absolutamente liberal, colaborativa, radicalmente aberta, de forma que o debate, o projeto de lei, a discussão das premissas da lei, a discussão dos fundamentos pudesse ganhar um corpo e uma discussão pública. Então, consulta pública, debates públicos, o questionamento conceitual das premissas do que fundamenta o direito autoral, o direito à cultura. Tratar isso tudo de uma maneira hacker, de uma maneira aberta, foi fundamental para que o tema do direito autoral ganhasse um espaço político que não existia. Era um tema que era tratado de forma tecnocrática, técnica, como se fosse uma coisa de especialistas, de advogados, e até então era assim que esse tema tinha espaço na vida pública do país. E de repente a gente passou a ter uma discussão muito maior, uma discussão que ganhou um espaço novo e que pautou um espaço maior. E eu digo que isso não seria possível sem uma ética hacker, sem que a política assumisse perder o controle do processo e abrir os espaços de uma outra forma. Quando eu falo isso, eu tenho clareza de que a lei e a mudança da lei do direito autoral não foi aprovada no Brasil. Essa vitória ainda não pode ser dada como certa. A gente tem avanços e ainda alguns retrocessos que estão em disputa, né? Mas o fato é que hoje o tema do direito autoral é debatido. O tema do direito autoral hoje está na pauta de alguns movimentos. O tema do direito autoral se transformou numa narrativa. Ganhou espaço em alguns partidos, ganhou espaço em governos. Isso é muito importante, né? Isso é muito estratégico porque é uma disputa de linguagem, é uma disputa de código, é uma disputa de software, entendendo que as instituições também são softwares, né? São hardwares
a instituição pública ela é um hardware que pode ter seu software trocado. Agora, para trocar esse software é preciso ganhar e estimular o movimento público e aberto de uma maneira hacker, né? E isso é muito difícil, porque a ética hacker na política ela enfrenta um modus operandi tradicional das legislações, dos medos, da política tradicional, que é muito difícil enfrentar isso, né? Mas eu tenho certeza que essa ética hacker é decisiva para revigorar um projeto progressista e um projeto de esquerda, um projeto aberto, plural, para até ressignificar a palavra esquerda, entre aspas, no sentido contemporâneo. Ela é decisiva na disputa. E um outro aspecto que eu queria, pegando carona também aqui na excelente e provocativa fala do Pablo, essa noção do intangível, né, da cultura e o conhecimento como um bem intangível, o que aponta para a essência da mudança da lei do direito autoral, que é reconhecer que, se é justo que os artistas e criadores possam viver do que fazem, também é justo que os cidadãos e cidadãs, num país desigual como o Brasil, desigual no acesso à educação, no acesso à renda, no acesso a uma série de bens, possa ter acesso ao conhecimento e à cultura de maneira igualitária. E que, para isso ser possível, é preciso uma mudança na lei do direito autoral que reconheça que o direito autoral ele tem que estar em equilíbrio com o direito à cultura. E esse é um tema hacker. Esse equilíbrio é um equilíbrio hacker, né? O equilíbrio entre o direito do autor e o direito à cultura. Não é justo. E hoje, a realidade do direito autoral no Brasil é que o autor é prejudicado e o cidadão é prejudicado. Ambos são elo frágil. Basta ver o João Gilberto, que está hoje, perdeu todas as suas músicas para a gravadora que assinou um contrato com ele. Ele não tem direito nenhum sobre essas músicas, está na justiça e ele vive de aluguel ainda. O João Gilberto vive de aluguel porque ele não é dono das suas músicas, não tem direito. E do outro lado, se você baixa, faz um download da obra do João Gilberto, você é ilegal pela lei brasileira. Quer dizer, isso é uma grande loucura, quer dizer, do ponto de vista absurdo, né, que a legislação traz para dentro de si, e que, na verdade, é um gargalo do desenvolvimento do Brasil. Porque nesse momento que você tem uma ascensão social, que você tem uma ampliação da classe média, uma possibilidade, o acesso à cultura é decisivo para criar essa igualdade de fato, né? Então é decisivo, esse ponto é central, é nevrálgico e me preocupa que ele possa sair da pauta. Me preocupa que ele possa desaparecer. O Pablo falou aqui do Marco Civil, e eu acho que a lei do direito autoral é tão importante, tão central, a gente rever essa lei quanto a questão do Marco Civil. Porque se a gente tem um Marco Civil e tem a lei do direito autoral do jeito que ela está hoje, a gente coloca na ilegalidade os usos culturais, sociais, que são fundamentais para o acesso ao conhecimento e à cultura. E por isso é fundamental que o movimento hacker, o movimento social, todos os movimentos sociais continuem pautando com a sua ética hacker, esse tema hacker que é a mudança, né, do direito autoral. E com isso eu jogo minha provocação e me coloco à disposição para esse debate fantástico aqui. Muito obrigado. Passar a palavra para o Mário Tesa, então. Obrigado, Pablo, a galera aqui do Governo do Estado, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Justiça, ao Marcelo Branco, pelo convite. Eu vou enfocar um outro aspecto da questão da cultura hacker, para tentar contribuir aqui no debate, e daquelas características que o Pablo citou, tá? O que eu destacaria é que cada vez mais essa forma de pensar, ou pelo menos parte dessa forma de pensar, está ganhando o mundo real, está ganhando a economia, está ganhando, está contagiando as novas regras sociais. Para mim, o que chama mais atenção na ideia da cultura hacker
é a ideia do compartilhamento e a ideia da abertura, né? da transparência, e isso em qualquer contexto. Então, se a gente pensar, o que fez a humanidade avançar e chegar até aqui foi porque ela compartilhou. Mesmo quando haviam as lutas antes das tribos, depois nas tribos, né? Na Idade Média, o início do capitalismo, que seja, o ser humano só avançou quando colaborou. Mesmo que essa colaboração fosse limitada a um grupo, a um segmento, a uma região, a um país, mas a colaboração era fundamental. E hoje em dia, pelo menos o que eu percebo, em que pese haver um discurso anti-liberdade e anti-compartilhamento, cada vez mais o mercado compartilha. Então é difícil, às vezes, os governos compartilharem. Não importa se é de centro, de esquerda ou de direita, é uma dificuldade muito grande na esfera pública tratar esse tema. O mercado privado já está resolvendo isso com o seu velho pragmatismo. Então, por exemplo, se nós pegarmos as grandes marcas, as grandes empresas, aquelas que já nasceram na internet, já perceberam que se não compartilhar parte do seu resultado, ela não vai ter sucesso. É assim o modelo do Google, é assim o modelo da Apple, é assim o modelo de outras empresas que estão nascendo no mundo da internet. Mas aí sempre vai ter alguém que vai dizer, sim, mas esses caras são da internet, eles praticam parte dessa ideia, né? Porque não é toda, tem questões que eles ainda não enfrentam, né? Que são mais complexas até pelo sistema que elas estão envolvidos. Mas, e sempre vai ter um investidor no meio. Mas se a gente pensar, por exemplo, que outras marcas que são marcas que produzem bens materiais, que não diferentes dos que estão na internet, né? Que também perceberam que tem que ter isso, que tem que dar o poder ao consumidor de definir o produto, que tem que dar poder ao consumidor de influenciar na política da marca, né? Que dá poder ao consumidor, inclusive, de partilhar parte do ganho daquela marca, de uma venda real, de um produto, seja um carro, seja qualquer produto, né? A gente vai ver quantas marcas estão interagindo conosco hoje em dia, né? Isso é um pedacinho da nossa cultura hacker que vai crescendo. A outra questão também, a gente pode pensar também nos novos modelos que estão surgindo. É óbvio que os modelos econômicos, sociais, culturais, eles não desabam da noite para o dia, né? Então, nós, pelo menos é a percepção que eu tenho, nós viveremos muito tempo compartilhando, convivendo com muitos modelos. Mas o mais importante que eu vejo num debate como esse aqui na Conexões Globais é qual, dentro de uma linha histórica, qual que cresce mais, quem é que está expandindo, quem é que tende a avançar nisso e quem está estacionado. Isso não é uma linha automática, não quer dizer que o mundo não tenha suas contradições, e dependendo da luta, como foi citado, né, a questão agora um caso pontual, que é o Marco Civil, as leis da internet, é uma demonstração do quanto a gente tem que estar participando. Mas se a gente observar a curva a longo prazo, o que está predominando é o compartilhamento, é a colaboração. Então, por exemplo, é óbvio que a indústria cultural, como foi citado, ela não vai deixar que o músico seja dono da sua música, que uma peça de teatro, se for vendida para alguma grande companhia ou televisada, vai perder dependendo do contrato, vai perder o seu direito de autor primordial. Ele vai ganhar dinheiro, mas perde o poder sobre a sua obra, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo aqui quantas bandas estão indo para a internet fazendo captação de recursos entre nós, né? Crowdfunding. Quantas? Né? Tem uma agora aqui mesmo, gaúcha, que precisava de 40 mil reais, arrecadou 60 mil. Bom, estamos falando só de 60, não estamos falando de milhões, mas a verdadeira economia não é a economia do best-seller, não é a economia do grande autor ou do grande músico. Esse ele existe, vai ter, e tem dinheiro para isso. Mas a grande economia é como a economia real, é o pequeno e o médio produtor, é a pequena e média empresa, é o pequeno e médio artista. É isso que move o mundo, é isso que faz com que a gente viva em Porto Alegre ou em qualquer cidade, que a gente coma, pague imposto, né, e mantenha
o que desvirtua é o grande valor. Eu não sou contra o grande valor, eu estou dizendo que a maioria não é o que move a economia. Claro que ele faz parte do contexto. Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão percebendo que colaborar é melhor do que se isolar. E quanto tempo? Para terminar, modelo de negócio. Bom, isso também a gente pode ver na parte das mobilizações sociais também. Claro que depende muito do matiz político, ideológico de quem utiliza a tecnologia, mas tecnologia é tecnologia. Né? Aquela história, que nem a energia nuclear, tu pode destruir o mundo ou tu pode fazer um experimento médico usando a energia. É óbvio que ela é perigosíssima, né? Mas o problema é de quem usa, o problema é de como se utiliza, o problema é da relação das forças sociais que estão controlando esse processo. Mas cada vez mais nós percebemos entre nós aqui, a população, e seja qual for o matiz político, que utilizar as novas tecnologias, que mobilizar pela internet, no caso a internet, né, de fazer movimentos cada vez mais massivos, são possíveis utilizando as nossas tecnologias e a filosofia da colaboração, do compartilhamento, né, e da liberdade. Então, talvez a gente tenha um mundo... No futuro continua a ser um mundo de guerra, um mundo de desigualdade, um mundo de opressão. Pode ser que sim, mas cada vez mais está em nós utilizarmos essas tecnologias a favor do contrário. Né? Vai depender muito do quanto se utiliza. As comunidades como as nossas de tecnologia, elas muitas não pensam como nós. Né? Mas muitas pensam, estão aqui debatendo. Então eu acho que a fusão entre uma visão social e uma visão técnica é o grande barato que o mercado já descobriu. Falta talvez né, os governos e nós mesmos percebermos. Obrigado, Mário. Fui informado que o tempo está exíguo, então vou passar direto para a Juliana. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde quem está na web nos assistindo também. Eu coordeno a implementação da Lei de Acesso à Informação no Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a abertura das informações governamentais, justamente para compartilhar as nossas informações, para que a gente possa, a partir dela, desenvolver e melhorar a nossa vida. É o que todos nós queremos aqui. Então, claro que isso, nos governos, é uma dificuldade trabalhar com a abertura, porque a gente precisa também modificar culturas, a cultura da propriedade daquela informação, aquela informação que eu produzo é minha, e a gente também, quando dialoga com isso, também está dialogando com a hierarquia, com questões de poderes que envolvem a informação. Então, no Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem montado um comitê de dados abertos, a partir do Comitê Nacional também já existente, em parceria com a W3C, justamente para a gente, junto com a sociedade, com a academia, decidir quais são aquelas informações que são prioritárias e que devem ser abertas, não só aquela informação que eu, enquanto Estado, quero abrir, mas sim aquelas informações que realmente a sociedade precisa e quer produzir. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que isso é um processo muito novo. A internet é recém-94, começou um tempo recente, e a gente também precisa, a abertura das informações também é bem mais recente ainda. A Lei de Acesso à Informação só está completando 1 ano, e temos muito o que fazer. Mas, desde então, a gente sempre teve a compreensão de que é necessário o Estado, como fomentador da abertura dos dados, estimular o que é possível ser feito com esse conjunto de informações. E, a partir disso, a gente tem a convicção que, a partir dos jovens, a partir do engajamento cívico que nós, jovens, precisamos ter, precisamos compreender esse conjunto, a gente pode fazer um mundo melhor. Então, era essa o recado que eu quero deixar aqui para vocês. Obrigado, Juliana. Eu vou passar a palavra para o nosso último. Está preparado aí já? Ok, então, Fábio Maria. Vou precisar só do
Vou mostrar aí uns slides. Não sei se está visualizando aí. Espera aí. Opa, foi. Então, eu queria agradecer também o convite, por sair lá do meu cantinho, lá em Vitória, no Espírito Santo, onde eu dou aula na Universidade Federal, para trazer para vocês uma contribuição de uma pesquisa que a gente está, que eu e um conjunto de pesquisadores da UFRJ, com o meu laboratório, estamos realizando desde o ano passado, que trabalha com um volume de dados bem grande de internet. Então, a gente já começou a trabalhar aí com 1 milhão de tweets, 5 milhões de tweets, e usar um procedimento de análise daquilo que tem se chamado vulgarmente até de Big Data. A contribuição que eu queria trazer para vocês hoje é um pouco no que a gente está lá discutindo. Eu acabei de escrever um livro que vai sair para uma editora aqui de Porto Alegre, chamada Internet e a Rua, junto com o professor Henrique Antum. E eu queria trazer algumas questões que tem no livro e também já alguns elementos dessa pesquisa. Eu sei que tem que fazer muito rápido. Então, eu propus, inclusive, esses 3 novos, digamos assim, valores da cultura hacker, que não tem muito a ver com toda a cultura da programação, mas tem a ver com algo muito básico chamado perfis nas redes sociais. E esses perfis, que não são necessariamente pessoas, né, são indivíduos, aliás, é um outro tipo de sujeito que entra na rede e começa a desenvolver uma série de ações articuladas com uma dimensão de rua, né? E esses valores eu coloquei, eu e Henrique, a gente trabalha num livro chamado Vazar, Visualizar e Viver nos Dados. Ou seja, até que ponto a ética dos perfis atualiza a ética dos hackers. A gente trabalhou bem no livro essa transição da passagem da página, né, da página virtual aberta pela www, pela web, que conseguia articular aquilo que estava fragmentado nas chamadas BBS, né? E toda essa longa cultura da lei dos pares, né, que passa para a questão do compartilhamento, né, cria todo um novo agenciamento, toda uma nova cultura que é atravessada pela dimensão, por exemplo, que tem a ver com a inserção de determinados códigos e interfaces da rede, né? Eu acho que um dos mais interessantes e que produziu uma série de elementos e situações muito novas é o código embed, ou seja, o código de incorporação de elementos multimídia em diferentes sites na internet. Então, esses códigos, de certa maneira, são leis de um mundo coerente e compartilhado que beneficiam certas atitudes, tipos de relações e formas de conexões. E esses códigos cada vez mais se embutem nas interfaces a ponto de produzir uma nova cultura. Por exemplo, se a gente identificar a perspectiva da lógica do compartilhamento, que vem desde o nascimento do Napster, a gente vai identificar que essas redes de compartilhamento cultural entre pares e seus motores de localização constroem um sistema sem eixos centralizados de distribuição e regulam a velocidade ou obtenção dos produtos pela quantidade de benefícios gerado pela captação de recursos. Então, eu vou pular um pouquinho mais essa discussão, só trazer aqui uma eu acho que questão interessante, que a gente está chamando, em contraposição à ideia da glocalidade, que era uma ideia muito caracterizada por uma leitura sobre a globalização dos anos 90 e até, de certo ponto, na primeira década do século XXI, a gente está trazendo o conceito de logalidade, a ideia de login mesmo, ou seja, de um novo lugar, que não é necessariamente o lugar conceituado, né, como um campo da globalização, que é um campo de regulação forte, através de leis duras, né? Eu acho que já foi colocada a questão do direito autoral, mas esse novo lugar, né, essa logalidade,
que traduz, de certa maneira, um movimento de conexão dos diferentes grupos de defesa e resistência em lutas de ruptura e afirmação de um novo poder comunicacional. Então, essa ética logal é uma ética dos perfis e, de certa maneira, trabalham num processo de hackear a atenção. Por exemplo, que nós estamos fazendo agora aqui, tentando hackear a atenção daqueles que estão em casa assistindo televisão, ou mesmo trabalhando, né, para que esse tema, essa discussão possa vir a acontecer. De certa maneira, essa ética dos perfis tem essa cultura muito forte de anonimizar, vazar e ocupar. Não precisa falar do significado dos vazamentos que tem sido produzido hoje, sobretudo por conta do Wikileaks, nem mesmo falar da questão das ocupações, das acampadas, que vai ser objeto, inclusive, aqui. Isso é interessante, que quando a gente vai analisar a partir dessa perspectiva, a gente começa a identificar, usando determinados procedimentos de pesquisa, aí está um pouquinho como a de LED, estoura um pouco, mas essa é uma rede que foi criada em função de um metadado chamado Somos Todos Guarani Caiovás, né, uma das lutas mais duras, né, e de oposição ao governo federal, que é a questão indígena, né? Se a gente pegar, por exemplo, um conjunto de manifestações, de perfis, que criam um processo de pressão e de deliberação com o Congresso Nacional, a gente pode identificar a questão do Marco Civil, né, que vai criar toda uma rede de mobilização para aprovação daquilo que se convencionou chamar de Constituição da Internet no Brasil. Vocês terem ideia, isso aí é a hashtag 6 meses de coleta de material no Twitter, e dá para ver como esse conjunto de sujeitos, né, que articulam, né, toda uma produção de evento offline e online, né, pressiona utilizando essas tags, né, Marco Civil, esses que são assuntos, né, ainda não são nem hashtags, né, votação, Câmara, né, tem um conjunto de palavras que permeiam o vocabulário desses perfis que fazem pressionar o Congresso para determinado sentido, né? Então, essa, por exemplo, são as hashtags que foram geradas, né? Eu tirei o Marco Civil porque ficava imenso. Marco Civil, ela é a principal hashtag. A hashtag que tem a ver com o debate do Marco Civil. Então, qual o vocabulário desses ativistas na rede, né? Então, você vê aí que tem uma série, Marco Civil já, tecnologia, liberdade, enfim, todo um campo semântico que precisa ser trabalhado, né? Isso acaba produzindo um barulho na rede, né? E esse barulho ele é muito parecido com um barulho que vai acontecer na rua. Essa, por exemplo, a gente fez uma análise, agora estou terminando, bem rápida, analisando cerca de 5 mil retweets, e a gente viu 10, por exemplo, esses perfis eles geraram 10 grandes temas de pressão em relação ao Congresso. Por exemplo, a questão da votação, vou passar um pouquinho, da votação do Congresso, né, para votar o Marco Civil. Então, aqui dá para ver um pouco a rede amarela, como é a rede de encadeamento, esse ponto maior é o Sérgio Amadeu, que está, inclusive, aqui, esse nó maior, né, que é uma rede muito importante, é um cara muito importante, um perfil muito importante. Né, você vê que tem toda uma preocupação e pressão maior em relação à questão da aprovação da lei. Tem toda uma controvérsia em torno da efetivação da própria política, que dá para ver pela Rede Azul. Há uma preocupação em debater qualitativamente o significado dessa lei, né? Uma terceira controvérsia gerou muito conversação desses perfis, foi a questão da neutralidade da rede, dá para ver da rede vermelha. Enfim, um outro debate aqui que é muito importante e trazido, que tem a ver com a remoção de conteúdo, que virou, na verdade, o Brasil é o campeão mundial de remoção de conteúdo. Ou seja, a gente está falando aqui de um país que se diz democrático, mas não respeita de maneira plena as liberdades fundamentais, sobretudo a liberdade de expressão, né? E aí você vê que a rede também se preocupa com esse tema, quando você vê todo um conjunto aí de encadeamento que é de cor verde, que vai trabalhar. Então, são a questão do direito autoral, um quinto tema, e eu vou ficando por aqui, né, porque o meu tempo já deu, mas é para mostrar e aí finalizar que a dimensão da programação ocupa um papel estratégico no conceito do que seria hacker, mas existe também todo um outro campo aberto que tem a ver com a cultura do usuário,
tem a ver com os perfis, que esses abrem também uma dimensão estratégica importante para pensar os novos sentidos do movimento hacker no mundo. Obrigado. Obrigado, Fábio. Então, seguindo o formato do nosso debate, nosso painel, eu vou abrir para perguntas da plateia. Quem precisar fazer perguntas, o pessoal está circulando com o microfone. Levante-se, identifica e indica para quem quer fazer pergunta. Eu também estou lendo as perguntas que me enviarem ali no monitor pelo Twitter. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, olha aí, pergunta para os debatedores. Qual a diferença entre hacker e cracker? Ok. Acho que eu vou respondendo enquanto o pessoal se anima aí para pegar o... Olha, essa distinção é uma distinção complexa, assim. Hacker e cracker têm o mesmo domínio de conhecimento. A diferença não é uma questão de legislação, porque hacker e cracker não dão muita bola para isso. A diferença fundamental é que o cracker é o hacker antiético. É aquele cara que passa por cima de algumas coisas. Por exemplo, é o cara que invade um banco e ao invés de, ok, legal, gostei de invadir o banco, ele invade o banco e rouba dinheiro. Isso é antiético, né? Eu estou destruindo o dado. Então, não é uma questão legal, é uma questão puramente ética, eu estou destruindo o dado. Então, acho que a diferença entre hacker e cracker é fundamentalmente quem é ético, segundo as ideias do movimento hacker, e quem é antiético. Isso também é vamos dizer assim, um moving target, né? A ética hacker, embora tenha preceitos muito sólidos, né? Eles também são meio fluidos, né? Então, eventualmente, o que a gente acha antiético hoje pode não ser amanhã. Mas, hoje, a diferença entre hacker e cracker é essa. Perguntas? Ok, Sérgio. Mas, Pablo, você não acha que muitas caras que invadem sites, destroem dados, eles são crackers, né? Tecnicamente, a comunidade chama esses caras de crackers. Mas esse cara não necessariamente é um hacker, porque ele não sabe programar muitas vezes, ele é um super usuário de uma ferramenta. Por isso que eu acho que nem todo cracker é hacker. O que você acha disso? Se todas as perguntas vão ser para mim, eu vou fazer uma palestra separada. Olha só. Sim, eu concordo contigo em termos, mas veja que, como eu defini hack lá na frente, hack é uma solução para um problema, uma solução inteligente, não óbvia, para um problema interessante. Não necessariamente nós estamos falando de programadores. É claro que o hacker de informática necessita ter um pouco de conhecimento de programação, necessita ter um pouco de conhecimento de rede, como é que as coisas se articulam dentro desse mundo, mas não mais do que, por exemplo, um escultor precisa ter de escultura, entende? Então, pensando por esse lado, eu acho que esse cara eu chamaria de hacker porque ele está desfigurando e destruindo algum dado. Então, eu chamaria ele de hacker, isso para mim é antiético. Agora, também tem todo um campo de ativismo aqui que nós podemos entrar, né? Então, vamos ver lá, o site, que agora está muito na moda, né? O site de uma determinada religião lá, manda decapitar todos os ocidentais. Aí vai lá um cracker, entra naquele site e desfigura aquele site. Bom, a gente pode debater aqui a tarde inteira sobre se isso é ético ou não, ou como é que nós podemos fazer. Mas o fato é, ele destruiu dados. Então, o fato objetivo é, ele é um cracker. Se ele está usando isso para fazer uma declaração acerca disso daí e com isso atingir algum povo, bom, legal. Então ele está fazendo isso. Por isso que eu disse, essa linha ela é muito tênue. É uma linha importante da gente desenhar em algum momento, mas também é importante a gente perceber que ela é uma linha móvel. Tem mais alguém ali na plateia? Eu não vi ninguém no Twitter ainda. Aqui, já que eu estou atrás do pilar. Meu nome é Carolina e, na verdade, eu gostaria de direcionar para o Mário. Mário, isso? Tu falaste bastante de uma ética nova na economia, o fato de que as coisas estão mudando também do ponto de vista empresarial. E, na verdade, eu fiquei me questionando o seguinte, na medida em que eu tenho um celular do Google, como, por exemplo, o Pablo falou aqui, eu não posso usar o chip por uma determinada razão. Ou se eu quiser, por exemplo, meu nome é Carolina, e eu quiser dizer que o meu produto vai ser Carolina, eu vou ter que pagar direitos autorais para a Apple. Tu citaste justamente Apple e Google, então eu queria saber como é que é a tua visão sobre isso, dado que
talvez essas empresas não tenham ainda de fato visto e não tenham essa perspectiva hacker, que é o que a gente está discutindo aqui. Como eu comentei, as grandes marcas, elas perceberam, as que são do mundo da internet e as do mundo tradicional, que existe algo acontecendo entre nós e que todo mundo chama e percebe a partir da internet, mas na realidade isso é muito anterior, e faz uso de algumas técnicas que interessam as pessoas. Então, não quer dizer que essas empresas sejam a favor de 100% da liberdade, não é isso. Mas elas utilizam parte desse sentimento para poder criar o seu negócio e uma nova relação para quem já está estabelecido no modelo anterior. Então, por exemplo, é comum a gente ver uma grande montadora que durante 50 anos não pensava na questão de um carro ecológico. E agora, se ela não pensar, ela não vende. Ou não venderá no futuro. Pode ser que venda agora, mas no futuro, se ela não tratar o tema, ela não vai estar bem posicionada. Então, as coisas estão mudando. Mas é só nesse sentido. Não é no sentido de que eu não conheço ainda nenhuma empresa mundial, global, que seja realmente alternativa. Elas vivem as suas contradições. E só um comentário sobre hacker e cracker. Quem mais craqueia a cidadania são os governos. Quem mais craqueia, quem mais quebra a lei são as agências de segurança, que usam o conhecimento tecnológico para pegar a nossa informação, para quebrar tudo. Quantas vezes a gente vê as situações em alguns países onde tu está sendo totalmente monitorado e quando conseguem chegar em ti, tu morre, te matam. E nesse caso não... O caso do Wikileaks é o caso mais óbvio de vazamento, mas aí se discute se é legal, se não é legal, o que a cidadania tem direito a saber ou não. É um enorme debate, mas se deixar pelos governos, em geral, tu vai para a cadeia, vai mofar, vai morrer. E tem casos que acontecem, são absurdos. E dois, só para citar também exemplos positivos e que não tem nada a ver com esquerda, o prefeito de Nova York, o Bloomberg, Partido Republicano, ele aproveitou o fato de terem os dados da prefeitura e fez um concurso de dados abertos. Ele patrocina toda uma iniciativa para que desenvolvedores e empresas utilizem os dados da prefeitura para gerar novas aplicações e gerar negócios e reposicionar Nova York no cenário mundial. Tanto que cada vez mais o capital de risco que estava no Vale do Silício está migrando para Nova York, dentro da visão deles. E o caso do governo de São Paulo. O governo de São Paulo é o governo do Estado, é o governo que mais tem bases de dados abertas e interoperáveis. E as pessoas não sabem. Nós já tivemos desafios de inovação aberta com vários governos de comunidades que a gente conhece, e mesmo quando o governo quer compartilhar, pelo fato de não ter o seu dado de uma forma interoperável e num padrão realmente aberto, mesmo que ele queira, não se consegue fazer muita coisa. Enquanto que tu pega outros governos que, pensando isso, permite. Então, tem muita contradição aí no caminho. A gente vai viver muita coisa. O nosso papel é explorar as brechas que tem de liberdade, e aumentar a nossa. Tem uma pergunta aqui também. Pode fazer a pergunta. Não, pode responder. Pode falar. Pode? Não, acho que o que o Mário colocou é uma questão muito interessante que tem a ver com a modalidade também do ativismo, que é, por um lado, abrir os dados se tornam tão relevantes quanto o código, fazer o código, aprimorar o código, mudar o código, mas o dado se torna um elemento muito estratégico. Primeiro que, obviamente, a gente tem sido objeto de comercialização, os nossos dados privados estão cada vez sendo objeto de comercialização de players, por exemplo, como Google, como Twitter, como Facebook, ou seja, são agentes que hoje comercializam, de certa maneira, os nossos dados privados. Então, por um lado, eles são aliados em afirmar que tudo não a defesa do marco civil, no sentido
porque com isso é contra a remoção de conteúdo, mas, por outro lado, eles são, sim, adversários em relação à questão dos dados privados. Então, tem um elemento aí, por um lado. Por um outro, também tem essa grande massa de dados que o governo tem, muitos deles não abrem, não é a realidade hoje, não abre por vários motivos, até mesmo por não ter qualificação técnica até para criar padrões específicos de análise, né? De certa maneira, esse novo ativismo ele permite, por exemplo, né, inserir questões importantes, né? Muitas vezes, um político, um ministro da comunicação defende, né, que é a favor da neutralidade, mas quando você faz uma análise aprofundada dos dados abertos, do perfil dele no Twitter, né, e de uma série de publicações que ele tem, ou pessoas ligadas a ele têm, dentro de uma plataforma aberta como a web, você vê que o discurso está totalmente dissociado da prática. Então, esse campo novo do ativismo dos dados, ele é fundamental tanto para desmontar determinados discursos, quanto, muitas vezes, dar importância, relevância a grupos minoritários, né, como a questão indígena no Brasil, que vive uma situação dramática, né? Há pouco tempo, nós vimos na internet um sujeito jornalista sendo retirado, né, o seu material. Então, muito importante mesmo e relevante essa discussão dos dados, que abre também um novo campo de trabalho. Assim. Ok. Tem só mais uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Desculpe intervir, mas só para me identificar, eu sou Valmor Fortes, sou arquiteto de formação, e estamos desenvolvendo um projeto de integração cultural a nível Mercosul, pegando os 3 países baixos, que foram Argentina, Brasil e Uruguai. E, posteriormente, entraremos com Paraguai e Chile. É o Mercosul, que tanta gente fala de desenvolvimento. Mas só fazendo um parênteses, não quero roubar muito tempo, dizer o seguinte, que eu vim desarmado, porque eu vejo muita gente, a maioria aqui está armado. Armado que eu quero dizer com a tecnologia de hoje. O pessoal está de celular, sabe Deus, aqui um falou, se em Nova York não estão ouvindo ao vivo o que nós estamos dizendo. Eu só não quero ser perseguido e morto ali adiante. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, a pergunta que eu faço, está sendo gravado sem hacker, nem coisa, esse movimento de vocês, porque eu gostaria de ter na íntegra o conteúdo disso aí, para posteriormente nós nos posicionarmos. Muito obrigado. Está aberto qualquer um que queira responder. Muito obrigado, desculpe. Acabei de ser informado, está sendo gravado, está disponível no site do Conexões Globais. Eu só tenho que ler uma pergunta que foi feita no Twitter, que eu vou fazer para todo mundo, eu acho que o Alfredo talvez seja o melhor para responder, mas aí vocês decidem. A política do compartilhamento não vai para frente enquanto houver interesse capitalista. O que tu acha, Alfredo? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que a gente está numa sociedade capitalista, né? Até onde minha vista alcança, não há uma transformação profunda em curso, né? E é possível compartilhar, bem mais do que é compartilhado. Eu acho que não é uma condição. Eu acho que a disputa do compartilhamento, ela se dá agora, está se dando, né? Tem se ampliado, inclusive em relação às empresas, em relação ao próprio modus operandi do capitalismo. Então, acho que essas disputas, elas são concomitantes, elas não são, uma não é condição para a outra acontecer, porque senão a gente ficaria numa visão meio etapista. Não, primeiro, e na verdade, aqui e agora, a disputa do compartilhamento está acontecendo e tudo que foi dito aqui caminha nessa direção. Alguém mais quer responder? Eu não vejo contradição e eu não acho que é uma condição o compartilhamento avançar no capitalismo. A gente deveria pensar, eu imagino, que quando começou os Correios e Telégrafos, tinha todo o debate sobre a privacidade da carta, né? Até que um dia, óbvio, a correspondência ficou inviolável. E o profissional carteiro e os Correios ou as empresas de entrega sempre respeitam isso. E é óbvio que poderia alguém ir lá e abrir, mas todo mundo pressupõe que isso não é aberto.
né? Da mesma forma que durante muitos séculos se batalhou na questão legal para que uma prova fosse colhida de forma correta e não arbitrária, não equivocada. Um dia também isso vai acontecer na internet. Um dia se nós lutarmos por isso, vai se regular a questão da privacidade da forma correta, né? E também a questão do compartilhamento. Eu acho que o compartilhamento ele pode conviver tranquilamente com o sistema atual, e se um dia houver um outro sistema melhor que esse, eu acho que ele vai conviver melhor ainda. A gente está compartilhando, acho que a gente está aprendendo a compartilhar, a não ter medo disso. Esse é o papel fundamental que a gente vai ter que buscar de agora em diante. É um caminho sem volta, então só é possível, não tem como mais nós desfazer o que já foi feito, seja em que mercado nós vivemos. Ok, bom, o pessoal está me informando que o tempo está exíguo, então eu vou passar a considerações finais para cada um, vou dar 1 minuto para cada um. Eu quero começar com o meu minuto, então, assim, eu aprendi diversas coisas nesse debate. Eu aprendi que o Sérgio Amadeu é o centro da internet e das ideias no Brasil. Eu aprendi também que o governo, na forma da Juliana, está decidindo que informações são importantes para a gente consumir. Eu queria sugerir que ela liberasse tudo e aí a gente decide o que a gente quer consumir. Eu também aprendi que quem mais craqueia a privacidade das pessoas é o governo, e isso me lembra da minha declaração de imposto de renda. E essa pergunta acerca da incompatibilidade suposta entre o capitalismo e o compartilhamento, veja que, assim, existem forças operando nas duas pontas, mas para uma empresa privada, nada seria melhor do que ter acesso aos dados. Então, veja que o compartilhamento, e eu falo da cadeira de um empresário, né? O compartilhamento, ela ajuda as empresas privadas. Eu não vejo como o capitalismo estivesse contra o compartilhamento. Eu acho que os interesses capitalistas vão puxando, como um vetor grande, para o lado do compartilhamento. Pelo menos essa é a minha visão. A minha empresa ganha dinheiro com software livre. Ou seja, eu seria pobre se eu trabalhasse no modelo da Microsoft, simplesmente porque eu não sou a Microsoft. Então, eu trabalho com software livre, todas as minhas alterações e códigos são todas publicadas e compartilhadas, e eu recebo essas informações de outras empresas. Então, talvez eu não seja capitalista porque eu faça isso. Então, aí nós temos uma contradição de termos. Mas eu acho que não há nada impedindo o compartilhamento do lado do capitalismo. Vou começar com o Fábio, então. Bom, eu queria agradecer a organização do evento, aos colegas também que esse debate, ao público pela participação, dizer que o compartilhamento é objeto de conflito, sim, né? Não é à toa que temos militantes importantes na cadeia, né? Como companheiros do Pirate Bay, né? E tem sim uma relação de conflito sério com o capitalismo contemporâneo. Eu acho que isso é importante. Acho que a gente não pode perder essa dimensão crítica, mas também, claro, né, o compartilhamento abre toda uma possibilidade nova, de novos arranjos econômicos, possibilidades estéticas, possibilidades políticas, possibilidades culturais. Eu acho que isso é um elemento interessante. Mas, como dizia aquele título do texto do Nelson Rodrigues, né, toda nudez será castigada, a gente vive, né, um momento em que todo compartilhamento, né, será castigado, que no final das contas, né, eu acho que compartilhar é sempre uma filia, sempre uma relação de amizade. Eu acho que condenar o compartilhamento no final das contas é diminuir a nossa capacidade de produzir amigos, né, mesmo que sejam amigos absolutamente do Facebook. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Eu também quero agradecer o convite, me sinto muito feliz mesmo de estar aqui na abertura das várias conexões globais, locais, culturais que surgem aqui. E nessa mensagem final eu queria, na verdade, retomar essa questão do capitalismo, porque eu acho que
a luta pelo compartilhamento, a luta pela ampliação do espaço público, pela mudança desse modus operandi, ela afeta uma questão central do capitalismo, que é a propriedade. Né? A grande questão que eu acho que paradigmática da propriedade, ela está em xeque nas possibilidades do compartilhamento, e eu acho que é o grande teste de força que está em curso hoje, geradora desses conflitos que o próprio Fábio mencionou agora. Então eu acho que é conflituoso, sim, por isso que tem que ser politizado, não pode ser despolitizado, por isso que eu acho que justifica estar aqui na abertura de um evento como esse. É um tema que é objeto de conflito político, e o que está em jogo, na verdade, é a essência do capitalismo, que é a propriedade, que é a relação de posse sobre um ativo, e o compartilhamento me parece que é a antítese dessa premissa. Então, eu acho que a gente está debatendo um dos cernes da disputa contemporânea, e não é por acaso que tem tanto interesse em jogo, mas isso não nos deve tornar apocalípticos, ou seja, do tipo, não temos que esperar uma mudança fora de nós. Na verdade, a mudança é esse processo e essa discussão que está em curso. Muito obrigado. Eu estou operando numa contradição eu mesmo aqui, porque a organização quer que eu encerre e eu gostaria de passar a palavra. Desculpa, a falha foi toda minha.